Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 17 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta sexta-feira a gente vai avançar um pouco mais aqui no livro de Jó. A gente vai falar de Jó 29, 30 e 31. Por que a gente vai falar desses três capítulos? A gente vai dar esse salto. Assim como ontem, é importante analisar também o texto com o seu contexto todo, né? Ou seja, tentar pegar o maior número de informações possíveis da passagem para a gente fazer uma boa interpretação da passagem. Nesse caso, não há como separar esses três capítulos porque eles fazem parte de apenas um assunto. É a defesa, a locução, né? O monólogo de Jó. Jó fez dois monólogos. Lembra que ele está numa interlocução com seus amigos. Um amigo fala, ele responde. Um amigo fala, ele responde. Isso se repete em 3 ciclos, mas no terceiro ciclo ele é interrompido no meio, porque um dos amigos de Jó, o Zofar, o amigo mais novo, ele resolve não falar e com isso abre oportunidade para que Jó faça então o seu monólogo. E Jó começa então a discorrer sobre diversos assuntos. Ontem falamos do primeiro monólogo e aí agora ele dá uma respirada. Mas como ninguém se candidata a falar, ele inicia então o seu segundo monólogo e é o que a gente vai ver a partir de agora. Eu quero ler aqui um texto que na verdade, ele ajuda a entender bem aqui, mas vai apenas esclarecer o texto e não resumir tão de maneira profunda como poderia. Que é Jó 31, do 35 ao 37. Jó 31, 35 a 37, que diz assim: se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça denúncia por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, como um príncipe que me aproximaria dele. Então, ele está falando que ele fez ali a sua defesa e que agora ele quer ouvir o seu acusador. E como eu disse, esse é o segundo monólogo de Jó. Ontem vimos o primeiro. E nesse segundo monólogo ele vai fazer a sua defesa final, a sua argumentação final. E para isso ele vai apresentar 3 pilares, 3 argumentos, 3 ideias para defender ali ou para fundamentar a sua defesa. Primeiro pilar, primeiro argumento é de que ele era um membro respeitado da comunidade e o seu passado mostrava isso. Ele vai argumentar aqui no capítulo 29 de Jó, ele vai argumentar aqui do versículo, aliás, todo o capítulo 29, mas eu quero destacar aqui o versículo 7 ao 10, mas ele vai dizer em todo o capítulo 29 que ele era alguém honrado, ele era honesto, ele ajudava os pobres e as viúvas e ele não cometia crimes. Olha aí como é que ele começa esse seu primeiro pilar. Quando eu ia à porta da cidade, tomava assento na praça pública, quando ao me verem, os jovens saíam do caminho, abriam o caminho, né? Os idosos ficavam de pé, os líderes se abstinham de falar, com a mão cobriam a boca, as vozes dos nobres silenciavam e as suas línguas colavam-se ao céu da boca. Então, Jó era um membro respeitado da comunidade, era isso que ele estava dizendo. Olha, eu sempre fui honrado, sempre cumpri os meus compromissos, sempre ajudei os pobres, não cometia crimes. Então esse é o primeiro pilar aí do seu argumento. O segundo pilar é um lamento pelo seu infortúnio. Agora ele era desprezado e estava em constante sofrimento. É o que ele vai fazer no capítulo 30, dividindo o capítulo em 2 partes. A primeira parte, do 1 ao 15, ele vai mostrar o quanto agora ele estava desprezado. Lembra do texto que eu li agora? Os jovens saíam da frente, os velhos se levantavam para ele passar. Agora leia a realidade. Versículo 1, capítulo 30. Mas agora eles zombam de mim. Os homens mais jovens do que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitiram sequer estar com os cães de guarda do rebanho.
Do que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? E aí ele vai discorrendo sobre isso, mas o ponto aqui é que agora eles zombam de mim. Ele vai dizer, agora eles estão, aqueles que antes me respeitavam, agora estão zombando de mim. E não mais do que isso, ele também estava em constante sofrimento. Ele vai falar a partir do versículo 16. E agora esvai-se a minha vida, e estou preso a dias de sofrimento. Então é isso que ele vai fazer aqui no 30. Ele vai dizer, ele vai apresentar como argumento de sua defesa o seu infortúnio. Ele vai dizer, eu sou desprezado e estou em constante sofrimento. Finalmente, o último capítulo aqui, o 31, Jó faz uma série de juramentos para afirmar a sua inocência. Vamos lá para o capítulo 31. Ele, por exemplo, jura que não cometeu adultério. Capítulo 31, versículo 9. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei espreito junto à porta do meu próximo, que a minha esposa morra cereal de outro homem. Então ele vai nessa pegada. Eu não vou ler todos os textos aqui, mas você pode depois olhar isso aí com calma. Mas ele vai jurar diante daqueles indivíduos que o estavam ouvindo que ele não cometeu vários crimes. Por exemplo, aqui ele falou que não cometeu adultério. Ele vai dizer que não maltratou seus servos. Ele vai dizer que cuidou dos necessitados, não adorou outros deuses, não se alegrou com o mal, não foi hipócrita e não usou a terra desordenadamente. Tudo isso ele vai dizer aqui no 31 em juramento, tá? Então ele vai jurar que não fez isso. Ele vai juramentar diante de Deus, diante ali dos seus companheiros, que ele não fez isso, que ele não cometeu nenhum desses crimes aqui, nenhum desses pecados, que provavelmente, que ele estava sendo acusado ali pelos seus próprios amigos. No meio de tudo isso, ele mesmo faz um parêntese para clamar que alguém o ouvisse. É o texto que a gente leu, é o texto de Jó 31, do 31 até o 35, ele vai então dizer o seguinte, olha, se alguém aí estiver me ouvindo, que traga a minha acusação por escrito, que eu farei bem em aceitá-la. Se alguém tem alguma coisa contra mim aí, que apresente as suas provas, é o que ele faz aqui do 31 ao 35. Então está aqui apresentada a defesa de Jó, baseada em 3 argumentos. Eu sou um homem honrado na comunidade, estou sendo desprezado e em sofrimento, e eu juro solenemente que não cometi nenhum crime. Essa é a defesa que Jó vai apresentar. Essa defesa de Jó, claro, ela vai ter da parte de Deus a sua devida resposta, mas daqui a pouquinho. Vamos guardar isso aí para a semana que vem. Por hora, eu acho que a gente pode fazer aqui algumas boas reflexões sobre esta passagem. A primeira reflexão, Jó nos ensina o perigo da confiança nas obras. Jó confiava que as suas boas obras eram suficientes. Não é raro nós ouvirmos das pessoas, não é raro, ou talvez você que está me assistindo, lança a mão disso de vez em quando. Você fala assim, eu sou muito bom, eu sou muito honesto, eu sou familiar, minha vida espiritual é saudável. E assim, eu poderia ficar aqui citando as obras que normalmente nós nos apoiamos. É muito comum, às vezes, em conversa com algumas pessoas, elas falarem assim, eu não vou para o céu, porque não sou tão bom assim, mas também não vou para o inferno, porque eu também não sou tão mal assim. Ou aquela expressão, né? Eu nunca dei prejuízo para ninguém. Se alguém tem que ir para o céu, sou eu. Né? Isso a gente ouve com muita frequência. O que é isso? Isso é confiança baseada nas obras. Em todas as escrituras, nós somos chamados a rejeitar isso. E muita gente acaba fazendo o contrário, usando isso como método, como maneira de se livrar, por exemplo, do sofrimento. E aqui Jó está nos dando uma bela indicação de que as obras, elas não estão aí para isso. As obras têm o seu lugar, mas não para isso. Então, essa é uma tendência de todos nós,
de achar que somos honestos, que somos bons, coração muito bom, né? Já ouviu aquela expressão? Ah, mas fulano tem um coração muito bom. E a gente acaba se apoiando nessas coisas. Eu sou um homem de oração, eu faço parte da igreja, eu faço boas obras, eu ajudo muita gente. Pessoal, o que eu mais escuto é isso. Eu ajudo muita gente. Jó também ajudava. Jó também ajudava e o texto vai mostrar exatamente isso. Bom, pastor, então, qual é o lugar das boas obras? Essa é a nossa segunda reflexão. Os crentes são aceitos por Deus para as boas obras e não por causa das boas obras. Por causa das boas obras. O que eu quero dizer com isso? Que o crente ele tem que ser bom, ele tem que ser honesto, ele tem que ser familiar, ele tem que ter uma vida espiritual saudável, ele tem que ajudar as pessoas, ele tem que ajudar as pessoas da igreja, ele tem que fazer a obra de Deus, ele tem que fazer tudo isso. Mas ele não tem que fazer tudo isso para ser aceito por Deus. Esse é o ponto. Então a gente sempre quer voltar para o pacto das obras. Você quer ver uma coisa que mostra o diagnóstico claro de como nós gostamos do pacto das obras? Sempre que alguém nos pergunta alguma coisa, a gente sempre quer apresentar algo para essa pessoa fazer e não algo para ela entender. E aí, quando a gente vai apresentar algo para ela fazer, a gente sempre usa aquelas analogias, né? A gente sempre gosta de dizer, né, aquelas frases que são lindas, mas que não são bíblicas. Vou dar um exemplo. Deus ajuda quem cedo madruga. Já ouviu essa expressão? Essa é uma expressão que a gente usa com frequência para tentar defender as boas obras, mas ela não é bíblica. Como a gente defende então, ou como a gente incentiva alguém para as boas obras? Vou dar um exemplo aqui. Como fazer, e olha que eu já cometi esse erro algumas vezes, né? Como fazer o seu filho estudar mais? Normalmente, o que a gente vai fazer? Olha, filho, se você estudar bastante, eu vou fazer algo por você, né? Seja ali levar para algum lugar e tudo mais. Isso, sabe o que é isso? Você está incentivando o seu filho pelas obras. Você está dizendo, olha, eu vou fazer algo se você fizer algo. Deus não se relaciona com a gente assim. E quando você ensina seu filho isso, depois quando você for ensinar para ele a graça, ele vai ter dificuldade de aprender. Então, como você deve motivar o seu filho, por exemplo, a estudar mais? Você pode trabalhar com ele mais o entendimento daquilo que Deus espera dele para a glória do próprio Deus. Então, ô filho, olha, você precisa ser um bom estudante, porque sendo um bom estudante, você vai glorificar a Deus. Sendo um bom estudante, Deus vai ser refletido na sua atitude. É claro que aqui, né, eu estou fazendo um devocional e na prática isso é um pouco mais difícil, mas a gente também precisa mudar a nossa chave para parar de pensar a partir das obras. O Jó, ele fez exatamente isso. O Jó apresentou todas as suas obras e falou, tá vendo? Eu não deveria estar passando por esse sofrimento. Nós gostamos de voltar sempre para o pacto das obras. Por isso que a graça, ela tem que estar constantemente diante de nós. Nós somos aceitos pelo grande sacrifício de Cristo na cruz por nós e não por causa das nossas obras. E isso precisa ser relembrado constantemente. A terceira reflexão aí, já para a gente caminhando para o fim, é que os que estão em sofrimento podem colocar toda a sua confiança em Yahvé. Se você está sofrendo, e ao ouvir eu falar sobre essas coisas, você pode dizer, isso é irreal. Não, isso é muito prático. Pensa comigo, a sua confiança, se ela estiver nas suas obras, então vamos lá, o Jó falou aqui que ele foi sempre muito bom, mas será que ele foi mesmo? Será que se Deus aparecesse lá para Jó e fizesse ali um levantamento, será que Jó de fato ficaria no positivo? E os pensamentos de Jó? E o coração de Jó? Então olha só, se você confiar nas suas obras, elas provavelmente vão te deixar na mão. Por que nós podemos então
confortar o nosso coração. Qual é a esperança que você deve ter nessa manhã? Não nas suas obras, mas na obra de outro. E essa é a conclusão, a moral da história. Sabe qual é a moral da história? Não somos daqueles que merecem por nossa capacidade. Somos daqueles que foram aceitos por causa de outro. Essa é a grande realidade da graça de Deus. E ela é diferente de qualquer outro sistema. Os sistemas, sejam eles quais forem, sistemas de salvação, sejam eles quais forem, eles vão dizer o seguinte, que você merece pela sua capacidade. Mas a graça vai dizer, Deus te deu tudo gratuitamente. Pastor, então eu não tenho que fazer obra nenhuma? Bom, se você não fizer obra nenhuma, isso mostra, na verdade, que você não foi alcançado pela graça. Sabe por quê? Lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz o seguinte, mas nós somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, através da fé, e isso, pois somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, o complemento desse texto, somos feitura de Deus para boas obras. As boas obras são um sinal de que a graça nos alcançou. As boas obras são um sinal de que somos alcançados pela grande graça de Deus. E não um meio de alcançar essa graça. Eu não alcanço a graça por meio da obra. Eu sou alcançado pela graça. Por isso faço boas obras. Essa é a grande sacada. Por quê? Porque eu confio agora não mais nas minhas obras. Eu não chego diante de Deus e falo, eu fui um bom homem da comunidade, honesto, trabalhador, eu fiz tudo certinho, juro que não fiz nada errado. Não, nós nos apresentamos diante de Deus e falamos, Senhor, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. Eu realmente pequei, por isso eu preciso da tua graça. Dá-me a tua graça, Senhor, e ao fazer isso eu vou fazer boas obras. Essa é a grande versão aqui, e Jó nos deixa essa grande lição, né? E o desafio do Léo aí, a aplicação final, acho que não pode ser diferente, né? Irmãos, deixe de se apoiar nas boas obras, pare com isso, largue isso pra lá, isso não vai dar certo, né? Apoie-se somente na graça de Deus e faça boas obras, mas não como maneira ou como modo de confiança, de se apoiar, mas exatamente o contrário. A graça me alcançou, por isso posso fazer boas obras, e aí vai ser leve fazer boas obras, porque você não precisa ser pressionado, você não precisa ser motivado pelas obras. Quem te motiva é a graça de Deus. Tá certo, pessoal? Acho que podemos orar, né? Aliás, acho que devemos, pelo tempo, devemos orar. Vamos fazer isso? Como eu gosto de fazer sexta-feira, encerra a semana com o Pai Nosso. Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só dar um aviso importante. Algumas pessoas me perguntaram aí no direct aliás, nem foi aqui no Instagram, mas é porque depois eu faço a edição desse vídeo, coloco lá no YouTube, se eles poderiam encaminhar esse devocional para outras pessoas, se não é só para os membros da Igreja Nave. Não são. Inclusive aqui tem muitos, né, que participam ao vivo, que nem são membros também da Igreja Nave. Então você pode encaminhar esse link aí para alguém que você acha que poderia ser abençoado com essa palavra também, está disponível para qualquer pessoa. Tá bom, pessoal? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, uma excelente sexta-feira para todos, um final de semana abençoado. Fiquem com Deus.